Estamos iniciando o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. O assunto de hoje versará sobre gestantes. Para isso trouxemos doutora Patrícia de Mello, Silvia Mello e Thaís Velecico. Você sabe por que algumas gestantes ficam felizes durante a gestação e outras caem até em depressão? Vamos ver tudo isso no programa de hoje. Começaremos pela pintura mediúnica. Para o programa de hoje, trouxemos Tânia Massucati, para essa nova fase em que estamos pintando uma tela de 1 metro por 70 centímetros. Ô Tânia, está contente? Hoje você está iniciando uma nova fase aqui dentro do programa, com essa tela tão grande, não é? Com certeza. É com muita satisfação que estou aqui hoje e, através dos irmãozinhos, poder pintar essa tela maravilhosa que com certeza vai ser, tomara, né? Muito boa, se Deus quiser, se Deus quiser. A Tânia costuma pintar com esses irmãozinhos que são da equipe de Renoir. Vamos ver, né? Hoje estamos todos ansiosos para ver o seu quadro, tá bom? Então nós vamos deixá-la tranquila, se preparando e nós vamos para a entrevista do programa. Encontros Impossíveis é um espetáculo contemporâneo com cenografia arrojada e tecnologia de ponta. Você vai se surpreender com Adão, um jornalista interpretado por Renato Prieto, e a visita de grandes personalidades do mundo. Com texto de Rodrigo Fonseca, direção de Gustavo Gelmini, contando ainda com o ator convidado Victor Meirelles, o espetáculo entrelaça diálogos de grande sensibilidade, impacto, provocação e humor. Em cartaz de 23 de agosto a 23 de novembro, sábados às 19 horas e domingo às 17, no Teatro Jaraguá, na Rua Martins Fontes, 71, na Bela Vista. Informações 11 3255 4380. Mediunidade, Ferramenta Divina. Um livro de Humberto Fabbri, Edições FEESP. O que é mediunidade? Humberto Fabbri consegue penetrar no universo das dúvidas mais frequentes sobre o assunto e, de forma didática e simples, responder a todas elas. Este lançamento e mais de 150 títulos das edições FEESP você encontrará em nossa livraria na Rua Maria Paula, número 140, ou então através do telefone 11 3115 5544, ramal 204. Temos a honra de receber em nossos estúdios a doutora Patrícia Valentini de Mello, que é médica, ginecologista e trabalhadora da Fiesp há muitos anos. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Silvia. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui hoje com você. Você é bem-vinda, não é? Obrigada. E nós gostaríamos de saber de você, que é médica e é espírita, a respeito desses exames, dessa tecnologia avançada que existe hoje em relação ao comportamento das pessoas quando conhecem o resultado desses exames. É um assunto bem amplo, né, Silvia? Mas eu acho que a tecnologia chegou, trouxe muitos benefícios positivos e não tanto assim também. Falando dos benefícios positivos, eu acho que a tecnologia trouxe um conhecimento maior e hoje a gente sabe como lidar com esses resultados em benefício da mulher. Por exemplo, hoje a tecnologia mostrou que os nutrientes, por exemplo, são muito mais importantes nesse momento do que a gente imaginava. Então, a gente, tendo o resultado de um exame de vitamina D, um exame específico para cada um dos nutrientes, por exemplo, a gente pode saber a real necessidade da mulher e suplementar isso de uma forma muito melhor hoje do que antigamente. Olha, isso é muito bom. Então, isso é um benefício. O ultrassom, né? A tecnologia do ultrassom melhorou muito. Hoje, a gente tem ultrassom 3D, 4D, Doppler. Essa tecnologia avançada mostra o desenvolvimento do feto.
né? Então, a gente pode saber, através dessa tecnologia, se esse desenvolvimento está adequado, se não está, e como interferir. Se não estiver adequado, a gente pode interferir de uma forma positiva para melhorar esse desenvolvimento fetal. Às vezes, também, a gente acaba tendo um resultado não muito satisfatório. A gente consegue hoje, através de softwares específicos, calcular o risco para o que a gente chama de aneuploidias, né? Que são as síndromes. A síndrome de Down, por exemplo, né? Isso gera um pouco de desconforto. Nós temos perguntas dos nossos telespectadores a respeito dessas síndromes. Eles querem saber se há a possibilidade de o feto ser ajudado enquanto ainda é feto. Existe essa possibilidade? Hoje em dia existe cirurgia intraútero. Então, algumas do que a gente chama de malformações, né, elas podem receber tratamento ainda intraútero. Então, existem cirurgias para fechar, por exemplo, uma abertura da coluna, é uma síndrome, e dá para a gente conseguir tratar, vamos falar assim. Certo, né? já enquanto ainda é feto. É o que a gente chama de cirurgia intraútero. Intraútero. Mais ou menos em que mês é possível fazer essa cirurgia? Então, isso varia de acordo com a patologia. Mas, normalmente, por volta do segundo trimestre. Porque no primeiro trimestre o feto está em formação. Então, a gente ainda não... Nós chamamos de embrião? É isso ainda? De embrião já passou para feto, mas ainda em formação. Então, a gente, para ter certeza absoluta do que... de qual estrutura está afetada, certo, e se a gente vai ou não poder intervir, é preciso estar um pouquinho maior. Mas depende da patologia. Cada uma é numa época. Então, por exemplo, você tocou nesse assunto, a síndrome de Down. Nada a fazer, impossível? Que eu saiba, assim, a gente não tem como tirar o feto ou o recém-nascido desta síndrome. Só que a gente não pode esquecer que existem vários graus dessa síndrome. Tem a leve, a moderada e a grave. Né? Então, a síndrome de Down grave pode ter alteração de coração, alguma alteração importante de coração, que às vezes a gente não tem o que fazer. E se for leve, sem tantas alterações, também a gente não vai ter muito o que fazer. Mas existe a ideia, apesar da queda do QI, que a gente sabe que essa criança vai ter, se os pais encararem, se ela tiver alguma alteração cardíaca que a gente pode intervir, talvez isso possa ser um benefício. Mas é tão difícil a gente discutir isso, é tão caso a caso, eu não posso dizer para você que tem uma estatística comprovada para isso. Né? Tudo bem, mas caso a caso, você deve ter muitos casos, né, que você presenciou com o espírita, da reação dessas mães. E aí já não digo só das mães da própria família, né, que nesse momento se une a favor ou contra determinadas situações. É um momento bem delicado, um momento bastante difícil para a família, para a mãe e para o profissional de saúde, porque é muito difícil a gente como médico, apesar de que eu acho que a gente faz parte da família nesse momento, né? Eu falo para as minhas pacientes que elas são minhas irmãs, minhas filhas, minhas mães, elas são da minha família. Tudo, não é, nesse momento. Então, é difícil eu julgar, né? Eu, como espírita, acho que aquele espírito que está ali necessita dessa experiência para evoluir. E se está naquela barriga com aquela mãe, provavelmente eles têm uma ligação e isso tudo tem um porquê. E então isso deveria correr até o fim, sem tanto desespero, mas essa é a minha crença. E eu respeito a crença da minha paciente. Muitas não pensam como eu, e eu tento de alguma forma amenizar, tento pegar no colo, tento conversar, passar essas informações, mas eu sinto que às vezes existe um limite e que eu prefiro não interferir. Certo. No caso, elas podem optar pelo aborto, sim, não é verdade? Sim. É o que a gente tem dito aqui no programa, sabe, Patrícia?
É muito difícil convencer uma pessoa materialista que ela tem que ter uma vida que vai ser difícil, de sofrimento, de entrega, não é verdade? Então, realmente é difícil e o que a gente pode fazer é convidar as pessoas para virem aprender sobre a vida, sobre o futuro, sobre o pós-vida. O pós-vida, a vida além da vida. Vida além da vida. Não é? Porque seria senão, muito bacana. É verdade. Mas só lembrando, que a gente falou que elas podem decidir por abortar, mas lembrar que isso é contra a lei, né? Sim. Então, o que é uma dificuldade a mais. Então, apesar de cada um definir o que é bom para si próprio, a gente esbarra na lei também, né? É bom deixar claro que existe uma lei. Existe uma lei, claro, a lei no momento é contra o aborto. Mas existem muitos movimentos, né, a favor do aborto também. São pessoas que realmente não entendem e aí não nos cabe julgar cada um, né, com a sua ideia, com o seu conceito, não é? Mas então, Patrícia, você como espírita, como vê essa criança depois que nasce? Como você vê? Porque você acompanha desde o primeiro momento. Até desde Hoje antes, a tecnologia avançada, você vê até as feições da criança, não é? Eu acho, assim, a gestação... Que emoção é essa que você lindo. sente como médica? Eu acho que o parto, a gestação também, esse é um momento muito mágico. Eu falo isso até para os pacientes. Eu tenho o privilégio, como médica, de participar disso, porque a medicina que lida com doença é mais cruel, né? E a gente, como profissional, precisa estar mais preparado. Mas a obstetrícia, a gestação, o parto, é um momento mais alegre dentro da medicina. Então, né? Aí é que está, nós estamos pegando o lado desagradável, né? Porque é muito lindo o nascimento de uma criança, os pais hoje podem filmar, participar. É lindo, é uma delícia. É uma festa, realmente. Festa. Eu tenho esse privilégio. E eu acho que, além do privilégio de participar, o que eu enxergo, assim, eu acho bonito, eu pego o nenê e falo, bem-vindo, né? Porque o que eu sinto, né, acho que foi isso que você me perguntou, é que essa criança ela vem para um objetivo maior, para uma preparação dela, para sua própria evolução. Tanto para os pais como para a criança. Mas para os pais, de verdade, eu falo para as minhas pacientes, mesmo aquelas que pensam, será que vale a pena ou não vale a pena, aquela discussão toda, eu sempre falo, você tem que pensar no que essa criança vai trazer. Às vezes, ela vai trazer um benefício tão grande para você que você nem imagina, vai te ajudar a resolver tantos problemas. Quem sabe não é ela que foi um presente de Deus para você resolver todos os problemas da sua vida e tudo, e não o contrário. Ela não é o problema, né? Então, eu vejo dessa forma. Então, eu tento... porque você vê todos os casos, né? Você vê os das alegrias e das tristezas também, não é? Mas mesmo dentro da tristeza deve ter um objetivo maior. Então, eu tento passar isso. Exatamente. Patrícia, nós precisamos fazer um intervalinho, mas nós voltamos já já. Caro telespectador, fique conosco que já já nós voltaremos. A Federação Espírita do Estado de São Paulo está na 23ª Bienal do Livro de São Paulo, local AIMB, de 22 a 31 de agosto. Venha nos visitar, Rua M, estande M498. Os livros das edições FESP estão com 50% de desconto. Nos Tempos de Jesus, um lançamento das edições FESP com a autoria de Humberto Fabre. Os Tempos de Jesus é uma emocionante e surpreendente história de um personagem que demonstra a importância de suas escolhas e suas consequências. Este lançamento e mais de 150 títulos das edições FESP você encontrará em nossa livraria na Rua Maria Paula, número 140, ou então através do telefone 11 3115 5544, ramal 204. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje conversando sobre gestação com a doutora Patrícia Valentini de Mello. Patrícia, gostaria de fazer mais uma pergunta para você
a respeito dessa parte física e espiritual. Porque nós espíritas não consideramos o bebê apenas com a parte física. Nós sabemos que ele já é um espírito e pode ser um espírito milenar. Como você vê o cuidado na gestação, uma vez que você também acredita que o serzinho que está ali na barriga da mãe é um ser espiritual e físico? Adorei sua pergunta, Silvia, porque eu vejo o ser humano, tanto a mãe quanto o bebê, o feto, o bebê, como um ser integral. Todos nós somos seres integrais. Então eu acho que a gente busca o equilíbrio integral também. Então nós temos a nossa parte física, a mental, a emocional e a espiritual. Certo. E a inter-relação dessas partes, de uma forma equilibrada, é que gera saúde. A própria Organização Mundial da Saúde define saúde como o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. E põe até o social dentro. Porque a inter-relação do ser humano faz parte da saúde. Então, eu acho que, pensando assim, a gente deve cuidar do ser humano, mãe, filho, como tal, né? Então, isso a gente consegue durante o pré-natal. Então, eu acho uma mensagem muito importante que deve ficar, é que toda gestante tem que procurar ser saudável neste período, se não era tão saudável antes. Aproveite este momento para gerar saúde. O quanto antes, né, Patrícia? Então, o ideal é que se prepare para esse momento, que todo ser humano tem que buscar saúde sempre, né? Então, uma boa alimentação, a nutrição é extremamente importante no desenvolvimento do embrião, do feto, até da inteligência do feto. Mães com hipotiroidismo ou com baixa quantidade de vitamina D geram filhos com uma inteligência rebaixada. Olha lá. Então, nós podemos preparar a mãe nutricionalmente, dando vitaminas, dando suplemento, ácido fólico. Previamente, a gestação previne doenças do tubo neural, que nós chamamos, preparar o emocional da mãe para receber aquela criança. E aqui na casa a gente tem o benefício de preparar o espiritual também. E no pré-natal, a gente faz isso mês a mês, com consultas mensais, no começo e no fim até semanais. Certo. A gente procura equilibrar a saúde de uma forma integral da mãe e do feto, para que tudo corra bem e que ela gere uma criança saudável. Isso é possível na rede pública, nos planos de saúde, na rede particular também. Isso foi muito importante que você disse. A rede pública, as pessoas que não têm um convênio, que não têm condições de pagar um médico, elas podem procurar a rede pública, tranquilamente serão atendidas? Sim. As UBSs, que são as unidades básicas de saúde, estão preparadas para fazer o pré-natal das mulheres gestantes. Cada uma pode procurar na região onde mora. Existem muitas UBS em todas as regiões do Brasil, né? E lá elas serão acompanhadas por ginecologistas, obstetras. E poderão receber todo esse acompanhamento que eu citei aqui. Certo. E sobre esse acompanhamento que você citou com muita propriedade, né? A saúde do bebê vai depender da saúde da mãe. Eu sempre falo que mãe saudável gera filho saudável. Como vocês costumam lidar com o problema das drogas, o cigarro, o álcool na gestação? O que eu vejo, pelo menos na minha experiência, no meu consultório, é que a gestação gera uma força tão grande na mulher, o instinto materno, né? Que muitas mulheres que fumavam, bebiam e nunca conseguiram deixar o vício, na hora que sabem que estão grávidas, param, simplesmente para proteger o filho. Um momento de transformação até de vida. É lindo de ver. Claro que não são todas, mas é muito comum a gente ver isso. E por quê? Porque é nossa função passar esse conhecimento, que qualquer droga, fumo, álcool, tudo isso faz mal para o bom desenvolvimento do feto, né? Certo. Então, seria melhor que elas realmente parassem e muitas conseguem. Outras não. Aí a gente tem que acompanhar, rezar bastante para que tudo dê certo. Né?
Infelizmente, nem todos entendem, né? Assim, a gente insiste, mas aí é o livre-arbítrio, né, de cada um. Nós teremos uma outra entrevista hoje com a Silvia Mello, que é também espírita, e sobre esse assunto realmente, né? Há mães que ficam tão felizes quando a criança está para nascer e outras, ao contrário, ficam terrivelmente em depressão, não é? Então, isso, naturalmente, existe uma explicação espiritual e a Silvinha vai falar sobre isso para todos nós depois. Olha, Patrícia, nem sei como agradecer a sua presença aqui, esses esclarecimentos todos tão necessários, porque você sabe que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Então, nós temos que abordar todos esses lados, né? Não existe uma ajuda só espiritual, existe também uma ajuda médica. Então, por quê? Nós consideramos o espírito um ser integral, não é mesmo? Claro. Patrícia, muito obrigada por sua presença, por todos esses esclarecimentos que tornaram o nosso programa muito mais rico. Imagina, muito obrigada pela oportunidade, Silvia. Estou muito contente de estar aqui com você. Vamos nesse instante para um breve intervalo e teremos uma nova entrevista. É com grande alegria que trago uma notícia para vocês. A festa de rua típica francesa, em homenagem a Allan Kardec, foi considerada oficialmente, no calendário da cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil. Agradecemos a todos que colaboraram para que isso acontecesse. Estamos no cenário da infância e juventude, porque vamos falar de bebezinhos e de gestantes. Para isso trouxemos Silvia Aparecida Cunha de Oliveira Mello, que é uma grande espírita, uma grande trabalhadora da FESP e hoje está aqui conosco para nos elucidar a parte espiritual. Silvia, tudo bem? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer esse amoroso convite de estar aqui com todos vocês. Silvia, as perguntas que nos chegam são de familiares preocupados quando sabem da gestação de alguém da família e às vezes essa pessoa, essa gestante, entra em depressão. Você poderia nos explicar espiritualmente o porquê acontece isso? Primeiramente, é importante esclarecer que todos nós temos uma programação reencarnatória. E dentro dessa programação reencarnatória, nós observamos que existe uma reciprocidade de bons sentimentos entre a gestante e o ser reencarnante. Uhum. Então, o que acontece? Nós deparamos com gestantes felizes na concepção. E temos outros casos que existe uma necessidade de encontro de espíritos que estão vinculados às dívidas anteriores, né? E estão ligados por lutas, desavenças, desarmonias em relacionamento. Então, o que acontece? Se é necessário uma nova encarnação para que esses espíritos possam dissolver todo o ódio, o desejo de vingança nas energias do amor. Então, o que acontece? Algumas gestantes, elas, sabendo que vai receber esse espírito que tanto a prejudicou, ela entra em depressão, porque ela rejeita esse filho. Por essa razão, acontece casos de gestantes em depressão. E temos outros casos também, que o espírito, quando ele está encarnado, e no momento que ele tem que dar provas, né, que ele tem a capacidade de perdoar, ele não consegue. Ele nutre ainda
os sentimentos tão negativos para aquele espírito que deseja uma oportunidade de resgate. Então o que acontece? Na hora que nós vemos por aí, né? Nenês que são jogados na lata do lixo, ou então são doados. Você sabe que essa é uma das perguntas que fazem muito também, não é? É, né? Como a maternidade tão sublime não sensibiliza a mãe a esse ponto. Aí você explicou direitinho, porque o espírito da mãe, no caso, não está preparado, não tem evolução suficiente ainda para receber aquela criança. Com certeza. Então, o que ela faz? Ela renuncia a essa prova ou expiação. E com certeza que, pela misericórdia divina, ela terá tantas oportunidades quanto forem necessárias, né? Para que ela possa, na verdade, os dois, não só ela, mas como o espírito reencarnante, possa assim se unir no amor, né? Que dissolve todo o ódio que possamos ter. Então, não esqueçamos, né, que a gestação é o sublime intercâmbio, não é? Com certeza. Estamos falando, na gestação, de reencarnação, porque é só através da gestação que nós podemos receber um espírito para que ele tenha a oportunidade de aprender também, não é? De amar, de vivenciar tudo aquilo que ele precisa para se educar. Não é verdade? Com certeza, não tenho dúvida sobre isso. E outras famílias também fazem perguntas a respeito dos problemas, como nós discutimos agora com a médica Patrícia, né, doutora Patrícia, eles perguntam dos problemas familiares que muitas vezes são gerados porque a gestante fica sabendo que o nenê vai nascer com problemas. Por que isso acontece na família? Nós conhecemos um caso, você trabalhava comigo na infância, de uns familiares chegarem a nos perguntar, e chegaram até brigando, acho que você lembra disso, brigando as famílias todas, dizendo que o sangue ruim era do outro lado da família, né? Então, quando existe um problema assim, as famílias querem empurrar a responsabilidade do acontecimento para outra família. Então, não é o meu sangue que é ruim, não é o meu gênero, é o da outra família. Como você poderia dar um alento, um conforto para essas pessoas? É preciso esclarecer que existe em toda a gestação, né, todo esse intercâmbio sublime, um comprometimento espiritual, né? As pessoas pedem para que aquele ser venha ao seu encontro porque deseja aprender a amá-lo e respeitá-lo. E, acima de tudo, perdoá-lo, né? Que o perdão é que nos liberta, e o amor nos fortalece. E mesmo porque o amor é a mola que move o mundo, não é? E graças a esse amor é que nós estamos aqui. Então é importante ressaltar isso. Eu acho que falta de entendimento, no caso da parte espiritual. Também, com certeza. Porque se você trata a gestação somente como física, algo físico, e não espiritual, fica difícil de entender esses problemas. Fica de aceitar, né, esses problemas, que é o mais importante, porque não existe aceitação, né? Então, agora, a mãe tem um papel mais importante do que o pai e que os familiares? Na verdade, sim, né? Porque ela é que está gerando aquele ser, né? Certo. Mas tem muitos casos também, que nós sabemos, que a própria mãe rejeita o filho, né? O que acontece no caso de separações, né? Ela prefere, por essa rejeição que ela tem pelo filho, ela prefere abandonar o marido. Não acontece isso lá? E dar o filho também. E dar os filhos também, né? Então, isso é importante colocar, né? Que, na verdade, nós temos que assumirmos o nosso livre-arbítrio, né? Porque isso é uma dádiva divina que Deus nos deu, para que aprendamos a crescer, a semear e a colher segundo as nossas obras. Silvia, nós temos perguntas a respeito de obsessores. Seria possível obsessores reencarnarem no ventre da mãe? Com certeza, é uma grande oportunidade, né?
para esse ser reencarnante, como também para toda a família, de uma certa forma. Porque existe um caso, acredito que alguns de vocês, se forem espíritas, devem conhecer, que o Divaldo conta que após uma sessão mediúnica, ele costumava receber as pessoas que gostariam de conversar com ele. E certa ocasião, chega uma moça, numa camisa de força, querendo ser atendida imediatamente. E o pai reforçava a todo momento que ela tinha que ser atendida imediatamente. E o Divaldo falava, calma, fica sossegado que ela vai ser atendida e vai receber tudo o que ela necessita. E o pai continuava insistindo, até que chega um momento que a jovem chega até o Divaldo, ele percebe que é um processo obsessório, né? E ela começa a fazer, então, um trabalho de desobsessão no centro do Divaldo. E certa noite, o Divaldo, antes de dormir, percebe que tem um espírito no quarto dele, e esse espírito fala para ele, eu vim aqui agradecer, porque o Senhor me deu a oportunidade de retornar à Terra, e eu vou ser o filho que a Cibele tanto espera. E após o nascimento desse filho, o pai, aliás, na verdade, o avô, né? Fica todo orgulhoso e vai até o Divaldo e fala, Divaldo, eu vou receber um discípulo de Jesus no meu lar, olha que honra para mim. E o Divaldo dá um sorrisinho e pensa, mal sabe ele quem era. É aquele moço que ele judiava, que em outra vida, que ele não dava comida, que ele não pagava e que ele fez tudo que podia para prejudicar. E agora o neto chega, ele abre poupança, ele dá tudo e mais um pouco para esse espírito, de uma maneira que ele nem sabe, nem percebe que está resgatando essa dívida que tem com esse espírito. Né? Então, nós percebemos... Que história linda, não é? Nós percebemos nessa história que o amor sempre vence. Então, e para aqueles nossos companheiros de casa que estão nos assistindo, Divaldo Pereira Franco é um espírita, o mais famoso orador espírita internacional, que estará abrindo o nosso Congresso Espírita Fiesp 2014. Não é verdade? É verdade. Então, Silvia, continuando, eu gostaria de saber o que você poderia dizer para essas gestantes que estão nos procurando, querendo ter mais informações sobre a espiritualidade, sobre o bebê, se realmente ele é um espírito, que momento, no caso, uma das perguntas, que eu tenho muitas perguntas, acho que hoje nós não vamos conseguir responder todas, mas em que momento o bebezinho na barriga da mãe é um espírito? Desde o momento da concepção. Então, ele minha passa, gente, desde o momento da concepção. Porque há pessoas perguntando se quando ele se torna feto ou enquanto é embrião. Não, para o espírito, então, é desde o momento da concepção. Porque muitos casais se separam no momento em que descobrem que a mulher é gestante. Muitas vezes, o pai, ele intuitivamente sabe que aquele espírito em outras vidas o prejudicou. Então, ele não suportando a convivência, ele abandona o lar. Pode acontecer também que, no caso das mães que rejeitam seus próprios filhos, né, e acabam se separando do marido. E temos outro caso importante colocar, que o próprio espírito, ele não aceita nem o pai ou nem a mãe, ou até mesmo no caso ambos. Então ele começa a minar aquele relacionamento, desenvolvendo assim um processo obsessório. Entendi. Então existe todo esse conflito, não é? Sim. Brigas e tudo mais, desentendimentos, causados pelo próprio espírito da criança, muitas vezes, pode ser isso? Pode acontecer. O que é importante colocar é que esses espíritos, né,
eles necessitam de um reajuste, né? E que somente através da convivência familiar é que eles vão desenvolver o aprendizado do amor e do perdão. Silvia, eu conheço uma experiência que você teve com uma gestação, mas eu gostaria que você contasse para os nossos amigos que estão nos ouvindo do lado de lá desta câmera. Seria possível? Sim, com certeza. Bom, a minha primeira filha, eu tive uma gestação dificílima, ao ponto de eu ficar 7 meses deitada na cama, por não poder levantar. E após os 7 meses, eu tive a oportunidade de poder andar um pouco e pedi para o meu marido que me levasse até a igreja. E diante de Jesus, eu me ajoelhei e pedi para Ele que eu queria aquela criança, que Ele pudesse me conceder esse privilégio. A minha filha nasceu linda, perfeita, e tudo correu bem, até que ela desencarnou com 15 anos. E ela só nos trouxe alegria e completou muito a nossa vida. Ah, Silvia, o que você recebeu de ensinamento com esta experiência dolorosa, né, desde o começo? Sim, com certeza. Eu devo muito a essa casa, porque Deus foi muito bom para mim e misericordioso, porque Ele me esperou 8 anos que eu tivesse um pouco de entendimento para que Ele pudesse levar a minha filha. Que entendimento? Da doutrina espírita. Ah, então você, quando ela desencarnou, você já era espírita? Sim, já estava há 8 anos na doutrina. Ah, sim. E a sua filha era espírita também? Sim, adorava vir aqui, inclusive me ajudava, né, num trabalho que nós estamos desenvolvendo com as gestantes na casa transitória, e ela me auxiliava dando lanches para as crianças, filhas das gestantes que ficavam conosco durante o período do curso de gestantes. Interessante. E hoje você é diretora do curso de gestantes na área de infância e juventude, não é? É, nada é por acaso, Acho que né? não, nada é por acaso. Silvinha, eu te agradeço do fundo do coração, viu? Por esses momentos que nós estivemos aqui, praticamente relembrando algumas passagens, né? Sim, com certeza. Dos nossos trabalhos e elucidando os nossos telespectadores que estão aflitos e com problemas na família, não é? Então, vocês não se desesperem, nós teremos mais uma entrevista, nós vamos conversar com uma moça, a Thaís, que vai fazer uma prestação de serviço a respeito das gestantes. Cursos profissionalizantes de informática FESP, sede Santo Amaro, em parceria com a Fundação Anita Pastore e FECAP, para inserir o aluno no mercado de trabalho. O Tempo Terra, um lançamento das edições FESP, autoria de Roberto Vilmar Quaresma. Nesta obra, são tratados os momentos atuais do planeta Terra e os comportamentos e as atitudes que devem ser tomados pelos seus habitantes, a fim de se promoverem espiritualmente para serem hospedados na nova era, a etapa regeneração após cessar a fase transição. Este lançamento e mais de 150 títulos das edições FESP você encontrará em nossa livraria na Rua Maria Paula, número 140,
ou então através do telefone 11 31 15 5544, ramal 204. E para o quadro de prestação de serviço da Fiesp, nós trouxemos hoje Thaís Velecico, que é administradora de empresas e uma ótima trabalhadora da Fiesp. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Silvia. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Então, como o assunto hoje é gestante, nós sabemos que a federação vai fazer um curso especial para gestantes, né? E parece que familiares também. Você poderia nos elucidar a respeito dos objetivos desse curso? Sim. É importante salientar que este novo curso ele possui um novo formato. Então, o objetivo principal é atender a gestante, orientá-la no processo da gestação, desde o primeiro mês até o nascimento do bebê, e depois disso orientá-la nos cuidados com o bebê. Além do foco ser o bebê, o foco também passa a ser a mãe, os cuidados que a mãe deve receber durante a gestação e depois da gestação. Mas além da gestante, nós também oferecemos o curso para os familiares, para todas as mulheres que gostariam de aprender mais sobre o assunto, para a família em geral. Muito bom. E sobre a estrutura desse curso, você poderia nos contar alguma coisa? Sim, o curso, cada aula possui 2 horas. Ele inicia com uma abertura de 10 minutos. Em seguida, nós abordamos um tema evangélico numa aula de 35 minutos. Depois dessa aula evangélica, que é ministrada por expositores da casa, nós temos a parte técnica, que é abordada em 45 minutos. Nesta parte técnica, nós temos expositores que são médicos, dentistas, psicólogos, psicanalistas, temos nutricionistas, enfermeiros, temos realmente uma equipe técnica muito eficiente que vai conseguir passar muitas orientações para estas gestantes, estas mães, para estas famílias que estarão conosco dentro deste novo formato. Nossa, muito bem estruturado o curso, muito bom. Agora, a gestante, se estiver inscrita, ela frequenta uma vez ou 2 vezes por semana? É uma vez por semana, ela se matricula na quinta-feira ou no sábado. Ah, sim. As aulas Então, são semanais e é certo. importante também informar que depois das aulas nós oferecemos um lanche com duração aproximada de uns 20 minutos. Nossa, que gostoso, hein? Sim, sim. Muito bom. E aí eles vêm fazer a matrícula aqui na sede central? Sim. Você poderia dar, então, o endereço direitinho? Sim, Rua Maria Paula 140, procurar a área de infância e juventude no 4º andar. No 4º andar da Sim. Rua Maria Paula. Muito bem, Thaís. Eu só tenho a agradecer a você por essas informações, parabenizá-la, porque eu sei que você também trabalha no curso, né? Então vocês terão a oportunidade de estar com a Thaís, com Muito a obrigada. Silvia, que vocês viram agora há pouco, até com a doutora Patrícia também, sim, né? é uma das nossas expositoras. Então vejam só que curso maravilhoso. Se você tiver mais alguma dúvida, escreva para o e-mail silviapuglia@fiesp.org.br e nós teremos o prazer de atender as suas perguntas. Muito obrigada, Obrigada Thaís. a vocês. Esteja sempre conosco. Muito obrigada. Esperamos você para mais esclarecimentos numa próxima oportunidade. Com certeza, obrigada. Obrigada. Olá, caros amigos do programa Um Sentido para a Sua Vida.
Nós estamos aqui na Bienal do Livro de São Paulo e hoje com o autor de livros da Fiesp, Humberto Fabbri. Humberto Fabbri, vocês conhecem já do nosso programa, é um expositor da casa que no momento está morando nos Estados Unidos. Ele já nos deu 4 obras magníficas para que editássemos e hoje ele está lançando 2 delas. Gostaria de falar com o Humberto para que ele se dirigisse a vocês. É um prazer mais uma vez nós estarmos juntos, Silvia. É uma alegria, né? Principalmente numa programação dessa natureza. A Bienal tem uma importância impressionante fora do Brasil, evidentemente não só pelo tempo de existência dela, mas pela quantidade de escritores e editoras que acorrem para atender esse evento. A Fiesp estar mais uma vez na Bienal realmente é de extrema importância, porque ela está marcando um espaço cada vez mais importante dentro de uma feira que é internacional. É verdade, Humberto. Nós sabemos que você veio nessa viagem, encontrou vários autores que se dirigiam para a Bienal, tal a importância que ela tem, não só no Brasil, como também no exterior, não é verdade? Então, mas eu gostaria, Humberto, que você falasse desse seu mais novo lançamento, que é um romance. Este livro maravilhoso. Eu gostaria de saber como foi, Humberto, porque não é característica dos outros livros seus, não é? Você tem mais livros didáticos sobre a doutrina, que são utilizados na área de ensino da Fiesp, uma área que tem 8.000 alunos, né? Nós sabemos. Então, praticamente o livro esgota dentro da federação, né? Há pessoas que pedem o livro, que são de outros estados e infelizmente às vezes já esgotou, mas nós estamos fazendo mais volumes, né? Nos preparamos aqui para a Bienal, nós estamos com bom estoque, mas eu gostaria que você falasse do conteúdo desse livro nos tempos de Jesus. Essa obra ela, para o nosso amigo telespectador, essa obra ela é muito interessante sob o conceito espírita, que ele traz uma novidade. É um livro rápido, leve, que vai tratar de um personagem cuja história inicia-se 3 dias após o desencarne de Jesus. Na realidade, o problema central é dele com a dominação romana, que faz uma desapropriação e movimentos de muita violência contra o personagem central. Claro que o interessante dessa obra é que o personagem vai manter contato com a Casa do Caminho, então ele interage com Pedro, João, Tiago, Maria, e o importante, que foi o que mais nos tocou, porque, como você disse, o nosso trabalho não era um trabalho de psicografia, mas passou a ser de psicografia, cuja estrutura dos mentores que estão trabalhando nos informaram que nós teremos, a proposta é um livro por mês, sendo no total de 50 no primeiro lote, com 2 ou 3 escritores desencarnados. O interessante nessa obra é que o amigo telespectador, que o frequentador da Fiesp, seja aluno ou então assistido ainda, é que ele apresenta 2 finais. Esse ponto é o mais intrigante, porque o livro visa o livre-arbítrio. E quando eu perguntei para o autor espiritual por que 2 finais, ele disse, porque nós estamos trabalhando na questão do livre-arbítrio. Eu disse, mas qual deles é o verdadeiro? Ele disse, bom, existe um verdadeiro, mas o coração do leitor vai decidir como ele estiver se sentindo em relação ao final. Que é extremamente interessante, porque como fala do livre-arbítrio, a atitude do indivíduo frente ao problema pode ir para um lado ou para o outro. Não que se um lado seja cor-de-rosa e o outro seja mais tenebroso, absolutamente. Eles podem ser ambos difíceis, porém os resultados é que são importantes. E ele não disse qual era o final, ele disse, existe um final que é de fato, mas o seu coração é que tem que decidir qual o caminho que você tomaria se você estivesse inserido na história. Achei isso fantástico. Maravilhoso. Agora, nós trabalhamos muitos anos com a educação mediúnica, né, lá nos cursos mesmos de educação mediúnica, e a gente sabe, através dos médiuns, que existe uma diferença
né? Quando se está escrevendo um livro psicografado de um livro didático espírita. Não que não exista o apoio dos espíritos no livro didático, mas quais foram as sensações que você sentiu ao começar a psicografar? É algo, no meu caso especificamente, porque uma mediunidade ela não é igual, né? Porque nós não somos iguais, né? Partindo desse princípio. No meu caso, ele é interessante sob o seguinte aspecto. Às vezes o livro ou o capítulo vem com uma simples palavra. Um trabalho novo que nós já iniciamos na na quinta-feira, a única palavra que veio foi o nome de uma personagem. E conforme eu vou, porque eu vou digitando, conforme eu vou digitando os parágrafos, a sensação que eu tenho é que um não faz sentido com o outro. Só depois que o texto termina é que eu leio e que vejo que os parágrafos se encaixam. E alguns outros aspectos, não é uma psicografia automática. Brota, Silvia, como se eu tivesse inserido para os amigos, para deixar de forma mais didática, é como se tivessem colocado um pendrive no meu cérebro e ele fosse quebrando a criptografia e surgindo o assunto no momento do trabalho. Eu não tenho nenhuma percepção anterior. Por vezes, quando eu tenho, conforme eu te disse, é o nome de um personagem. E às vezes eu sei do capítulo final, mas não sei dos outros capítulos, às vezes de um capítulo do meio, mas não os iniciais. Tem sido uma experiência fascinante. Muito importante essa explicação do Humberto, porque você que está aí me vendo o nosso programa, nós sabemos que existem muitas perguntas a respeito da mediunidade, né? E assim, principalmente da sensação do médium, para saber se é realmente do médium, é do espírito, como está. Você poderia explicar isso? Como é que você sente que não é você que está fazendo o trabalho sozinho? Você sente que, você explicou agora muito bem, que você também participa, não é? E no caso dos outros livros, como do Cisco, como do Nascer de Novo e Mediunidade, que você escreveu, que são livros didáticos, qual foi a diferença? Sem sombra de dúvida, no início da psicografia, eu sentia uma certa divisão. A grande diferença é que os assuntos aqui tratados, foram montados previamente. Então, foram feitos trabalhos de pesquisas, etc., e eu sentia, sem sombra de dúvida, apoio da espiritualidade, trabalhando determinados pontos, etc. Mas a ideia central de cada capítulo, por exemplo, era minha. Claro que eu sentia como repetindo a assistência. No caso de psicografia, é exatamente o contrário. O estilo não é meu. É claro que o médium se passa por mim, sempre tem algo do médium, evidentemente, né? Mas o estilo não é meu. O estilo de falar, o estilo da maneira de escrever é completamente diferente. E outra coisa, o automatismo que existe aqui, quem dera pudesse existir aqui, porque é completamente diferente. Aqui flui. Nesse caso é sacrifício. Completamente diferente. Completamente. Bom, muito importante todas essas explicações que você dá, né? Porque você tem um livro sobre mediunidade. Eu vi que aqui tem muitas explicações e que para os nossos amigos telespectadores também vão ajudar no entendimento do que seja a própria mediunidade. Porque não é um livro assim, ele tem palavras acessíveis às pessoas que não conhecem o Espiritismo. Então você pode naturalmente adquirir essas obras. O Humberto estará aqui na Bienal. Quantos dias, Humberto? 5 dias. Durante toda a semana. Porque o simples fato de estar aqui já tem uma energia fantástica. Estar na federação, na Bienal, é uma energia duplicada. Né? É um prazer enorme, você sabe disso, é uma alegria nós estarmos nessa parceria e, sem sombra de dúvida, nós vamos, se Deus quiser, continuar durante muitos anos. Muito bom.
Humberto, nós vamos deixá-lo tranquilo aqui para autografar, porque as filas estão se formando por aqui, né? E as pessoas estão esperando, me olhando ali de longe, como era para acabar essa entrevista. Mas tudo bem, eu achei importante que vocês saibam quem é Humberto e de que maneira ele escreveu esses livros que tanto vão ajudar no seu entendimento da doutrina. Muito obrigada. Muito obrigado a você, Silvia, mais uma vez, aos nossos amigos telespectadores. E vamos continuar juntos, né? Muito obrigado. Tânia, que quadro maravilhoso. Todos aqui no estúdio estão embevecidos e surpresos, né, de ter saído um quadro tão bonito em tão pouco tempo e deste tamanho, não é verdade? Então, Tânia, você podia relatar para os nossos telespectadores como foi o desenvolvimento desse trabalho hoje? Bom, eu quero agradecer primeiramente pela sensação maravilhosa que eu tive ao estar sendo uma medianeira, né, através dos espíritos, para realizar essa pintura. E tem um significado esse quadro. O vaso representa o nosso corpo físico. As flores representam o espírito. E essas flores, como são girassóis, o girassol transmite muita energia. E como Deus colocou toda a nossa natureza, a natureza aí pra gente, Ele quer que a gente se assemelhe a essa natureza, através da pureza, singela e alegre, como são esses girassóis que estão aí hoje. Nossa, que mensagem bonita. Você recebeu durante o trabalho? Durante o trabalho, durante a confecção do quadro, foi passado cada detalhe, o vaso, as flores, foi transmitido isso. Emocionante, sabe? Eu que digo, foi emocionante mesmo. Muito bom. Muito obrigada, Tânia. E assim nós encerramos esse quadro de pintura mediúnica de hoje e vamos nesse instante para a psicografia do dia. Teremos hoje a psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, e chama-se Prece da Criança que Ainda Não Nasceu. Mãe querida, sustenta-me agora para que eu te sustente depois. Não me expulses nem me desprezes. Venho ao encontro de tuas esperanças. Junto de ti estou na condição de anseio, de teu anseio e de alma de tua alma. Hoje sou apenas flor, sonho, pensamento. Amanhã serei a tua própria realização. Resguarda-me com amor para que a confiança não me abandone. Protege-me contra o desequilíbrio. Cultiva as ideias positivas do bem para que não me falte segurança contra o mal. Guarda-me no colo, em nome de Deus, para que a luz da fé em Deus se mantenha acesa dentro de mim. Tenho tanta necessidade de ti, quanto a semente precisa da terra para germinar e viver. Dá-me a tua bondade e dar-te-ei a mim mesmo. De ti depende que eu possa estar amanhã entre os homens, a fim de cooperar na construção do mundo melhor. Encerramos assim o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Esperamos você na próxima semana, sexta-feira, às 12 horas, aqui na TV Aberta.